Aline Rogério, professora de costura criativa. Estamos aqui para uma aula muito simples e fácil, atendendo a muito pedido, que é carteira sem viés. Aqui no meu canal tem aula, acho que tem umas 3 aulas de carteira, mas todas são com viés, tá? Então, para atender pedidos das iniciantes, fiz esse modelinho sem viés, tá? Olha só como é que ele é por dentro. Tem um bolsinho aqui, um aqui e aqui um com zíper de telinha, tá? E com molde para ficar bem mais fácil para vocês fazerem essa peça, tá bom? Então, olha só, vou começar aqui a explicação do molde, porque essa é uma peça com molde, são 3 páginas, tá? O corpo tem 2 partes que eu vou emendar aqui para vocês verem, e essa partezinha aqui que é a aba. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde. Baixa o molde, vai fazer a impressão em tamanho real ou padrão, tem que ser em alguma dessas 2 configurações, para ficar no tamanho certinho que a gente precisa, tá? Então, preste atenção. Antes de emendar o molde, que a gente tem, então, 2 partes do molde, que são o corpo, e essa partezinha aqui, que é a aba, tá? Nas 2 partes do corpo, vocês vão perceber que tem um pontilhado, escrito dobra do bolso. Em uma das partes, que é na parte 2, esse espaço do pontilhado, da beiradinha para dentro, é de 1 centímetro. E na parte 1, é um espaço maior de 2 centímetros, tá? Por quê? Cada um vai fazer um bolso diferente. Antes de unir aqui pra gente cortar o corpo da carteira, a gente vai cortar o bolso, tá? Que aí fica mais fácil. Então, olha só. Vou pegar aqui o molde da parte 2 e eu vou dobrar bem em cima do pontilhado. Pronto, dobrei. Ficou assim. Ai, desculpa, gente. Fiz a dobrinha, ficou assim. Esse moldezinho aqui, nós vamos usar para cortar os bolsos de tecido, tá? Então, a gente vai cortar 4 vezes esse molde, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu usei todo esse tecido principal, mas se você quiser, pode ser 2 vezes tecido de forro e 2 vezes tecido principal, para economizar o tecido estampadinho, tá? Cortamos, então, o bolso de tecido, certo? E aí, a gente vai precisar aqui cortar um bolsinho de tela. Aí é onde nós vamos usar essa outra parte aqui, que é a parte 1, que a dobra é um pouco maior. Então, a gente vai dobrar aqui 2 centímetros para trás, onde tem o pontilhado, tá? E aí, essa margem um pouquinho menor, nós vamos cortar uma vez na telinha vôlei, que é esse material aqui, ó. É a tela vôlei engomada, ela é firminha, dá para costurar tranquilo na máquina doméstica, tá? Se você não tiver tela vôlei, pode ser plástico cristal, plástico translúcido, pode fazer o bolsinho até com tecido mesmo, tá bom? Essa telinha eu tenho para vender no site, tem a caixinha com 15 cores, tá? E tem algumas cores avulsas também, tá bom? Então, uma vez neste bolso, certo? Uma dica, gente, aqui, ó, esses bolsos de tecido, que vai ficar assim, né, um de cada lado. Pra não ficar só de tecidinho, assim, molinho, se você quiser, você pode cortar algum material para estruturar. Eu usei um TNT que eu tinha aqui sobrando, e ele vai aqui no meio, ó. Tá vendo? Pode ser nylon dublado, pode ser feltro, só para deixar mais firminho. E é opcional também, tá? Então, eu aqui cortei um TNT 120, tá? Porque TNT tem várias numerações, viu, gente? Esse aqui é mais grossinho. Não use nada muito firme, nem muito grosso, com muita espessura, porque senão você não vai conseguir desvirar a peça, tá? Então, fiz isso aqui nos bolsos de tecido. E aqui, pro bolsinho de tela, a gente vai precisar de tecidinhos assim, ó. A gente vai fazer um viezinho de tecido, tá? Então, eu cortei 22 centímetros por 5. 22 centímetros por 5, a gente vai precisar de 3 tirinhas dessa. Aí, aqui eu cortei o poazinho para dar um destaque aqui no tecido floral, tá? Então, 3 tirinhas pra gente fazer o acabamento de viezinho. Aqui, 24 centímetros de zíper
pro bolsinho, um cursor que eu não peguei, vou pegar ali, deixa eu ver aqui porque é o marroncinho, era pra mim ter pego, sim. Ah, peguei sim, tá aqui, ó, um cursor. Então, de bolso é isso, tá? Agora, a gente vai emendar os moldes aqui, ó, abrir as dobras que eu fiz e vou aqui emendar, ó, parte 1 com parte 2, eu vou encostar uma parte na outra. Vou pegar uma fita aqui, ó, bem certinho, encostou. Aí, a gente passa a fita, tá? E aí, nós temos, então, o molde do corpo da nossa carteira. Ele é arredondadinho assim, ó. Quem quiser saber a medida, se caso quiser desenhar o molde, é 21 centímetros por 26, o tamanho total. Ficou 26 por 21, arredondo os cantinhos, tá certo? Esse molde do corpo, nós vamos cortar uma vez no tecido principal, que eu tô usando esse tecido aqui, gente, que é de cair o queixo, de tão lindo que é, né? Eu tô apaixonada nesse tecido. Tô usando esse tecido aqui principal. Cortei também uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R2, tá? Tem que ser R2 pra carteira ficar firminha. Aqui pra adiantar, já peguei tecido de forro, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha bem na beiradinha toda a volta, tá? E ficou assim, ah, esse tecido tá a coisa mais linda, né? E por último, a aba, né, gente? Aqui tá a aba, já recortei do moldezinho. O que eu fiz? Eu cortei um quadrado de 2 vezes no tecido de poá, que aí eu vou fazer o poazinho pra dar o contraste, igual eu fiz nessa daqui, ó. Né? Aqui eu fiz com tecido estampado, um floral lindo. E a aba eu fiz com poá, combinando aqui com o floral pra dar um contraste. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, escolhi esse marronzinho. Então, o que eu fiz? Cortei um quadrado que caiba a aba dentro, coloquei tecido estampa de frente com estampa e a manta por baixo, tá? Aí, eu posicionei a aba aqui e risquei com caneta em volta, coloquei um alfinete. Então, ficou assim, ó, dá pra ver bem o desenho da aba, que vai ser onde a gente vai costurar. Certo? É isso que nós vamos precisar de material pra fazer a nossa carteira. E o botãozinho, né, gente? No final, um botão aqui, pode ser tic-tac de plástico, ou esse de imã, que vocês sabem que eu gosto de usar esse aqui, de imã, que a gente coloca com balancinho, eu amo ele. Pode ser ele também, tá? Então, tá aí. E vamos começar a costurar. Deixa eu só guardar meus prendedorzinhos aqui. Aí. Temos o kit de materiais no site, já ia esquecendo de falar. Gente, presta atenção nessa estampa, se não é a coisa mais linda que vocês já viram. Ó. Olha o kit de materiais. Vai tecido principal, tecido de forro, manta no tamanho de 50 centímetros por 75. Na verdade, o tecido principal e forro é esse tamanho, 50 centímetros por 75. A manta é tamanho 50 por 50, dá pra cortar, tá? Telinha vôlei, tamanho 50 por 35 centímetros, zíper, 2 cursores. E aqui atrás vai dobradinho as 3 páginas do molde em tamanho real impresso na folha, para você fazer, recortar e fazer a sua peça. Cada kit de materiais dá para fazer 2 carteiras, tá? Então, cada kit de materiais faz 2 carteiras. A única coisa que não vai no kit é o botão. Aí vocês precisam ter a parte. Então, tem essa opção com esse floral lindo, que é o que eu tô usando no vídeo de hoje, tá? Que é da coleção nova de florais que chegou da Eva e Eva, gente. Tá lindo demais. Tem esse aqui, que é da carteira que eu mostrei pra vocês no início. Mesma quantidade de materiais, só muda a cor. Também dá pra fazer 2 carteiras e também vai com o molde. E montei uma terceira opção lilás, gente, com um tecido de rosas lilás. Também a mesma quantidade de materiais, tá? Agora eu quero saber, mas eu quero saber mesmo, vocês coloquem nos comentários aí. Vocês querem um cupom de desconto especial pra hoje? Quem aí vai querer ir no site comprar o kit de materiais? Fala pra mim nos comentários e me diz se quer um cupom de desconto especial, hein? As meninas do Instagram não tem como comentar, então só aperta bastante no coraçãozinho aí, que eu vejo os coraçõezinhos subindo aí e vou entender, tá?
querem, né? Quem que não gosta? Gente, primeiro porque tá lindo os tecidos, tá? Chegou 15 estampas diferentes da Eva e Eva, todos florais. Um mais lindo que o outro, ó. Vou dar uma passadinha aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Pra vocês não perderem a oportunidade do descontão que eu vou dar pra vocês hoje, ó. Olha só que lindo. Olha os de rosas, esse com fundo azul, fundo lilás. Olha esse, que belezinha. Esse aqui é o que eu estou usando na live. Esse é o que eu fiz a minha outra carteira. Tem também no fundo azul, fundo chumbo, que é um cinza escuro, né? Fundo bege. E aqui 3 estampas daquela coleção que não sai de moda nunca, que é a Alegria, tá? Então, tem essas estampas para vocês comprarem lá no site avulso. E tem também kits de retalho, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas aí eu montei de toda a coleção. Por exemplo, essa estampa, que é a Romantic, que são 4 estampas. Essa coleção. 1, 2, 3, 4. Aí montei assim um pacotinho de kit de retalhos, entendeu? Tem aqui o de rosas, que são 3 estampas. Gente, e olha esse kit de retalho aqui, ó. De gatinho digital. Coisa mais linda, né? Depois, no final da live, eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Mas, quero deixar aqui um cupom de desconto especial para vocês hoje. Mas assista toda a live primeiro e depois vai lá no site. O site é www.alinerogério.com.br. O link tá aqui na descrição do YouTube. Para quem tá assistindo no Instagram, é só clicar no link do meu perfil. E o cupom de desconto de hoje é nada mais, nada menos do que 10% de desconto, gente. Olha que coisa linda, 10% de desconto. É um descontão para você aproveitar, tá? E é só você usar o cupom carteira. Só isso, tudo com letra minúscula. Coloca aí nos comentários para mim ver se vocês entenderam. O cupom de desconto é carteira. Carteira. Como eu sou mineira, às vezes eu engulo algumas letras, então eu tenho que falar assim bem devagarzinho para vocês entenderem. Isso, obrigada, Claudinha. Carteira, isso mesmo, carteira. Então, 10% de desconto para você que está assistindo essa aula da carteira. Eu não vou falar esse desconto fora aqui do vídeo, então é só para quem está assistindo o vídeo da carteira, tá? Ó, vou começar a minha costura pela aba. Já tá aqui no jeito, eu desenhei a aba, vou passar uma costurinha com um pé de máquina, não, desculpem, em cima do risco. Aqui na parte reta eu não vou costurar, eu vou deixar aberto para desvirar, dar retrocesso no começo e no final. Agora eu vou reposicionar as câmeras aqui para vocês enxergarem. Aí. Todo mundo vendo bem? Então, aqui, costuro em cima do desenho da aba. Retrocesso no começo e no final, muito importante, senão vai se desfazer a costura. Aí, aqui eu corto o excesso. Nossa, gente, a garganta tá judiando, viu? E aqui vou desvirar, ó. Abriu aqui, desvira. A medida da aba, para quem quiser desenhar, quem não puder imprimir o molde, é 10 centímetros por 8, arredonda aqui os cantinhos, tá? Desvirei, acertei bem as partes redondinhas, vou passar um pesponto de meio pé de máquina em volta aqui. Lembrando que o molde é gratuito, eu vou deixar aqui na descrição para vocês baixarem. Quem quiser o molde impresso, é só comprar o kit de materiais lá no site. Então, fiz a abinha, já vou deixar ela aqui do meu cantinho. E agora, eu vou pro bolsinho de tela. Vou pegar aquela tirinha de tecido de 22 por 5, vou colocar a estampa da tirinha de frente para a tela e passo aqui uma costura com um pé de máquina. Nesse momento aqui, se vocês quiserem, pode usar o viés pronto, tá? Puxo o tecidinho aqui pra frente, vou fazer 2 dobrinhas, 1, 2, fazendo um debrum, isso aqui chama debrum, que é o viezinho que vem aqui, ó, e fica esse viezinho lindo de tecido, mas eu vou precisar dos meus prendedores. Gente, quero dizer pra vocês uma coisa, vem aí, final de semana que vem, um evento especial que eu vou fazer uma maratona. Vai ser o final de semana da costura criativa, dominando costura criativa, para iniciantes e intermediárias, tá?
Logo hoje à tarde eu vou começar a divulgar o link do WhatsApp para vocês entrarem, tá bom? Ó, passei a costurinha. Agora eu vou trocar o calcador da máquina, vou pôr de zíper. Pronto. E aqui, ó, nossa, meu zíper tá todo torto. Vou colocar aqui a beiradinha desse viezinho que eu acabei de fazer, na beiradinha do zíper. Ó, ficou assim. Vou pegar agora outra tirinha. Peraí, deixa eu cortar essa linha aqui. Peraí, gente, muita calma nessa hora. Essa outra tirinha eu vou usar já já. Ó, meu bolso de tela tá assim. Essa parte do zíper fica desse jeito, sem viés por enquanto, vocês vão entender. Vou pegar um dos bolsos de tecido que eu coloquei aqui, tecido TNT no meio, e vou passar uma costurinha aqui na beiradinha pra segurar, certo? Passei essa costura, eu vou vir com o meu bolsinho de tela e vou posicionar assim, ó, a beiradinha do zíper bem certinho com a beiradinha do tecido do bolso, e aí eu passo uma costura aqui no zíper pra segurar. Pensa uma carteira, ó, vapt-vupt, que vocês fazem, mas muito rápido mesmo. Passei essa costura pra segurar, e agora sim, eu vou usar a outra tirinha. O que que eu vou fazer? Eu vou virar esse bolso todo pro lado avesso dele, vou colocar direito do tecido de frente com a estampa e passo a costura aqui na beiradinha. Lembrando, se quiser, pode usar o viés pronto. Passou aqui a costurinha e vou fazer as duas dobrinhas novamente. Uma, duas, pra formar o viezinho aqui, tá? Não esqueci de colocar o cursor, tá, gente? Quando eu faço o viezinho assim de debrum, de tecido, eu gosto de colocar as duas partes, depois eu coloco o cursor, é pra ficar bem certinho. Então, ficou assim, ó, tá? E aí, venho aqui, depois que eu dobrei, passo a costura aqui nesse bolsinho. Pronto. Posso tirar o calcador de zíper, não vou usá-lo mais. Ficou assim. Aqui, ó, na beiradinha desse viés, eu vou passar uma costurinha também, só pra não ficar soltinho, fazer um detalhe aqui, um pesponto, tá? E agora eu vou colocar o cursor. Então, eu vou abrir aqui o dentinho do zíper. Cortar um pouquinho aqui os dentinhos do zíper. Deixei uma pontinha muito pititica, né, minha gente? Está valendo. Pronto, agora sim coloquei o cursor. Vou deixar aqui já eu faço acabamento. Porque aqui agora eu vou costurar o viezinho nesse outro bolso. Tô com outro bolso, esse vai ser só tecidinho. Vou passar uma costurinha na beiradinha aqui pra unir tecido com TNT. Pego outro viezinho, coloco estampa de frente com estampa, passa uma costura de um pé de máquina. Tá um pouquinho maior, porque eu passei 1 centímetro maior a medida pra vocês, melhor sobrar do que faltar, a gente corta aqui o pedacinho. Venho aqui, ó, pro outro lado, duas dobrinhas, uma, duas. E aí, vai ficar esse detalhinho não, detalhezinho de tecidinho nos dois bolsos, tá? Ó. E aí, eu venho passando a costurinha aqui na beiradinha, tá? Passei uma aqui nessa beiradinha de dentro pra segurar o viés e vou passar outra aqui na beiradinha de fora pra pespontar. E pronto. Então, os dois bolsos estão prontos, a aba tá pronta e a voz tá sumindo. Agora, a gente vai montar a carteira, tá? Mas agora eu vou mudar a cor da linha, tá, gente? Tá com a linha marrom devido aos detalhes, né, do viés marrom. Mas agora eu vou tirar aqui a linha e vou colocar uma da cor do tecido principal pro acabamento ficar legal, tá? Então, rapidinho eu troco aqui, ó. Passando a linha na máquina. Gente, quem aí assistiu meus stories ontem, viu que eu estou fazendo uma rifa
Depois eu vou explicar no final bem direitinho. Quem quiser saber, fica até o final, tá? Eu vou explicar sobre a rifa de uma máquina que eu estou fazendo. Pronto. Deixa eu ver aqui na bobina que cor que nós temos aqui. Trocar também. Pronto. Maravilha. Agora sim, aqui, ó, eu vou passar... Esse é o bolso de tela, tá, gente? O telinha com tecido. Vou passar uma costurinha aqui em volta pra segurar a tela. Porque, inclusive, eu cortei a minha telinha um pouco maior. E aí, pra mim cortar o excesso, tá? Não deixem de aproveitar o desconto de hoje, 10% de desconto, tá bom? Então, cortei o excesso da telinha e ficou assim, tá? Os dois bolsos, tá bom? Então, aqui, gente, agora pra montar, eu vou pegar o tecido de forro, aquele que tá preso na manta, e vou posicionar aqui os bolsinhos, ó. Um de cada lado, bem certinho, vai ficar aqui mais ou menos, gente, 1 centímetro, um vãozinho aqui no meio, mais ou menos, tá? Vai depender da margem de costura que você usar, vai ficar aqui um espacinho. Coloquei, vou segurar com os prendedores. Pronto, então, os dois bolsos colocadinhos direitinho, ver se tá retinho aqui. Vou passar uma costura bem na beiradinha em toda a volta, tá? Pra segurar. Eu gosto de passar do lado da manta, que eu sinto uma firmeza maior, bem na beiradinha da manta, tá? É só pra segurar o bolsinho. Então, pronto, ó. Aqui eu vou tirar um excesso de tecido do bolso que ficou e deixar só o tamanho da manta, né? Que é o tamanho certinho. Pronto. Deixa eu só acertar. Pronto, gente. Agora, vem a explicação de quem quiser fazer com viés, o acabamento, tá? Vai fazer o seguinte, aqui do lado da manta, você vai colocar o tecido, passar o ferro e uma costurinha em volta. Aí, aqui, você centraliza e coloca a aba, desse jeitinho. E faz o acabamento com viés em toda a volta, tá? Pra quem quiser fazer com viés é dessa forma. Como aqui a intenção desse vídeo é fazer sem o viés, então, nós vamos aqui fazer sem o viés, tá? Vou dobrar o meio e vou marcar aqui bem certinho. Vou fazer a mesma coisa com a aba, dobra aqui nessa parte reta ao meio e vou dar um pique aqui, ó. E aqui, do lado de dentro mesmo, que o processo muda, sabe? Vocês perceberam que para colocar a aba, se você for fazer a carteira com viés, é de um jeito e sem viés é outro, tá? Então, para fazer sem viés é desse jeito aqui, a gente coloca a aba aqui do lado de dentro, pique com pique. E passa uma costurinha, certo? Depois ela vai fechar assim.
tá? Aí eu vou pegar o meu tecido principal, vou colocar estampa de frente com estampa. Acertar bem aqui curvinha com curvinha, e aí vou colocar prendedor, ou pode ser alfinete. Esticando bem certinho o tecido para ele não ficar com nenhuma sobra. Hoje, então, gente, todo mundo que fizer compra no site tem 10% de desconto. Qualquer valor de compra, qualquer forma de pagamento. E comprando qualquer produto, não é só o kit da aula de hoje, não. 10% de desconto usando o cupom CARTEIRA, a palavra carteira, tá? Então, olha só. Aqui, coloquei prendedor em toda a volta. Eu vou passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Porém, eu preciso escolher um lugarzinho para deixar uma abertura para poder desvirar. Aqui tá a aba. Eu vou deixar aqui, ó, tá? Só que como eu vou costurar do lado da manta, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Aqui, daqui, aqui. Não deixa um espaço muito pequeno, não vai sofrer pra desvirar, tá? Eu deixei aqui, deixa eu medir, 10 centímetros, tá? Então, vou começar costurando aqui com um pé de máquina, passar a costura em toda a volta e finalizar aqui na outra marcação. Eu vou costurar do lado da manta, dá uma firmeza melhor. Não fica tecidinho enrugando. Você começa com a margem de um pé de máquina e vai até o final, pra ela ficar toda por igual, tá? Pronto. Vou olhar do lado de cá, ó, sempre vira pra ver se tá tudo costurado certinho. Agora, a gente vai recortar. O que a gente precisa fazer, tá vendo aqui, ó, a marcação que eu deixei sem costura? Eu preciso cortar um pouquinho essa manta em volta, mas aqui eu não vou tirar, tá? Então, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou cortar aqui e mostro pra vocês. Ó, fica tipo assim, tá vendo, ó? Fica altinha essa parte onde não tem costura, que é pra poder fazer o acabamento. E aí, você vê, se você achar que a margem aqui ficou muito grande, você pode cortar o excesso, mas não corta muito rente a costura, porque senão quando você desvirar, pode descosturar, tá? Só corta o excesso mesmo, mas deixa aí um meio centímetro, pelo menos, de distância da margem até a costura que a gente acabou de fazer. Eu gosto de cortar esse excesso, porque aí quando eu desviro não fica aquele bolofo nas beiradinhas, sabe? Então, isso aqui foi o excesso que eu tirei. Beber uma aguinha aqui, gente. Pronto. Então, ó, costurinha feita. O que você precisa se atentar? Aqui, ó, onde deixou a abertura, tenha certeza de que você deu retrocesso no começo e no final, para não desvirar. Apesar de eu ter deixado um buraquinho não muito pequeno, ainda assim é pequeno. Então, eu peço que desvirem com cuidado. Como é que eu faço, gente? Pega a pontinha e ó o que eu faço aqui, ó. Eu amasso bem a manta, porque aí ela dá uma afofada, sabe? E não fica tão firme. Então, aqui eu vou ó, bem devagarzinho. Ó. Não força, não puxa de uma vez, porque senão vai rasgar o tecido. E isso aqui é o motivo de me fazer gostar de peça com viés.
No começo, gente, quando eu ia desvirar, eu fazia muita força, sabe? Depois que eu fui aprendendo a medir a força, eu fazia muita força e rasgava a beiradinha, né? Então, agora sim eu sei que eu tenho que ir com bastante cuidado, ó. Devagarzinho. Se você fizer um movimento muito forte aqui, você pode rasgar a beiradinha ali da abertura. Então, ó, bem devagarzinho, sem nenhum acidente. Ela fica assim mesmo, toda amassada, parece que saiu do bucho da vaca. Mas agora a gente vai... Isso, Silsa, com delicadeza. Acerta bem os cantinhos para ficar bem redondinho. Então, você vem com o dedo passando bem certinho nos cantinhos redondos. Nos 4 cantinhos. E agora eu vou ligar o ferro, né? Que a gente precisa dar um jeito nisso, que a coitada ficou toda amacetada aqui, né? Então, eu vou ligar o ferro de passar. Pra gente dar um talento e finalizar aqui a nossa peça. Isso aí, Damiana. Só dá um talento com o ferro e aí ela fica show de bola. Essa telinha vôlei pode passar o ferro, diferente da filó, tá? Que é aquele tule mais grossinho que vocês às vezes perguntam, posso usar? Pode, mas não, aí se você não pode passar o ferro em cima, tá? Vou esperar esquentar o ferro aqui um pouquinho. Aí, vamos lá, né? Então, agora a gente vai dar aquele talento do meio para as beiradas, a gente vai com o ferro, ó. Deixa aqui na parte da abertura por último, pra gente poder fazer a estratégia aqui. Ó, ladinho de dentro, ó, pode passar o ferro em cima da tela. E aqui onde nós deixamos a abertura, nós vamos dobrar. Lembra que eu falei, não corta a pontinha, porque vai servir pra gente fazer este acabamento aqui, essa dobrinha. Ó, deixando bem retinho, alinhado com o nível aqui da carteira. Pronto, ó. Aqui tá retinho, segurou, vem com o ferro aqui, ó. Que aí o ferro já ajuda a dar uma sentada, uma seguradinha aqui, ó. Vou virar, vou passar do outro lado também. Aí o tecido já fica bem dobradinho, tá? Então, ó. Fica quieta aí, menina. Ó. É aqui, ó, tá vendo? Ficou retinho de um jeito que você nem fala que tem uma abertura aqui, hein? Se quiser, pode pôr o prendedor, mas aqui eu passei bem, o ferro tava bem quentinho, apertei bem, então não tem perigo de desdobrar, tá? O que eu vou fazer? Vou aumentar a largura do ponto da minha máquina no máximo. A minha vai lá no 5. Se for doméstica, 3,5, 4. Aumenta a largura porque a gente vai fazer um acabamento aqui em volta. Fica um acabamento um pouco grossinho, então pra não ficar engasgando a máquina, tá? É uma costura na beiradinha, que aí a gente vai fechar aqui essa abertura, né? A gente passa a costurinha aqui e já vem em toda a volta, certo? Então, eu vou começar bem aqui. E aí, depois dessa costurinha, gente, ninguém fala, ninguém acha, se ficar bem retinho, ninguém acha essa abertura aqui, viu? Bem devagarzinho nas curvinhas, pra ficar bem bonito. E pronto!
liberar os comentários aqui. Passamos a costura em toda a volta. Aí, a carteira fecha assim, ó. Tá? Olha só. Aqui, vocês vão dobrar a binha ao meio, de 1 centímetro pra dentro. Você marca com a caneta. E coloca um botão aqui, tá? Colocou um botão aqui, aí você fecha... Mas não deixa muito apertadinho, ó. Deixa uma folguinha, porque se colocar celular aqui dentro, para poder dar para fechar a aba, deixa uma folguinha, uma pequena folguinha aqui, ó. E aí, você vê aonde o botão, esse botão que você colocou na aba, onde ele tá encostando. Você olha lá, marca onde o botão tá encostando e coloca o outro botão aqui por dentro do bolso. Você não vai colocar aqui no bolso, você põe por dentro, marcou aqui e está pronto. Lindinha, ainda tem que passar o ferro aqui. Tecido maravilhoso. E ficou linda. Ali nessa tesoura azul tem fita métrica? Tem aqui, ó. Ó, ela trava, depois você aperta o botãozinho aqui, ela volta. Essa é a tesoura preciosa, eu chamo ela de preciosa. Tem no site para vender, tá? Aproveita, cupom de desconto, hoje 10% de desconto, gente. Aproveita, vai lá no site para vocês comprarem as novidades, o que tá precisando, tesourinha. Olha que linda que ficou. Cadê a outra? A irmã dela, tá aqui, ó. Duas lindas. O valor de venda da carteira da aula de hoje, eu deixo aí para vocês de 45 a 60 reais, certo? Beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.